Saudar a todos e a todas, não é? E são muitas, graças a Deus, e congratular-me com os organizadores, em especial com o doutor José Eduardo Franco, o coordenador. Está a ser um congresso realmente com muito nível. Eu vou começar com uma nota introdutória, que é esta que está aqui, comparando também a Madeira, mas não só a Madeira, porque isto é o princípio da evangelização, que é uma confluência de onde e de quem vem para um foco de evangelizador. E depois, e agora estou a considerar, pode-se aplicar a qualquer outro foco, mas aplicar à Madeira, uma confluência, portanto, em relação a partir do povoamento, mas depois mais tarde, mais ainda. E é também um foco de irradiação. A evangelização consiste nisso, não é? Enviar e depois voltar a enviar pela evangelização. Bem, esta é uma nota introdutória apenas. E quanto ao meu trabalho, é um trabalho que está centrado nas dificuldades, obstáculos que se mostraram por causa dos ambientes. Se fosse ontem, tinha a falar já sobre este tema dos problemas, né, Dr. Vilares, sobre os problemas que existiam político-religiosos, quer na Europa, quer em Portugal, quer na Madeira, porque é um reflexo e, portanto, faz parte dos contextos em que se realizaram a evangelização, o trabalho de solidariedade e, no caso dos irmãos São João de Deus, da saúde mental aqui. O cristianismo estava numa situação de contrastes muito ambíguos já no século XIX, com o regalismo, com os reis a querer mandar nos bispos, etc., que a situação não era muito... Mas como eu tenho que gerir o meu tempo, porque o tempo acaba rapidamente, vou avançando. Portanto, mas ainda leio um textozinho aqui do meu trabalho. Eram lentas as influências com a Igreja Central através de núncios e de congregações religiosas que, chegadas da França, da Itália, da Espanha, a nós, os irmãos São João de Deus e as irmãs hospitaleiras e também as irmãs da Apresentação de Maria, que são os 3 centenários que quase se sobrepõem ainda este ano, até agosto, em que o nosso acaba, que é dos irmãos São João de Deus, aqui na Madeira. Mas são 3. Portanto, o cristianismo estava coartado pelo regalismo político. Os bispos não tinham grande liberdade, etc., etc., mas vou passar adiante. Com a República as coisas pioraram, como também já aqui foi tratado, pioraram ainda mais, porque a República passou ao controle mais apertado da Igreja. O poder político tornou-se ainda mais opressor e tentou substituir os ritos cristãos por uma religião laica de ritos republicanos, como, segundo João Medina, que fala inclusivamente também que os Lusíades funcionariam agora, no tempo da República, como raiz do culto cívico laico. Era uma nova religião. Não era acabar com a religião, era fundar uma religião laica.
E o Estado Novo também ainda teve alguma semelhança. E apareceu nesse momento um bispo extraordinário, Dom António Agostinho Barreto, aqui na Madeira, que já vinha do século XIX e continuou no tempo da República e morreu quase logo a seguir, em 1911. E realmente, quando eu escrevi o meu primeiro volume da história da Casa de Saúde de São João de Deus, andei à procura de alguma coisa mais substancial sobre este bispo e naquela altura não encontrei, naturalmente não procurei bem. Ultimamente, pois com o centenário, os 500 anos da Diocese do Funchal e com aquele congresso, digamos, colossal, também organizado um pouco pelo mesmo coordenador, nós ficámos com 2 volumes muito importantes para estudar a situação da Madeira. E vem um trabalho extraordinário do Francisco Serra Coelho, atual arcebispo de Évora, que escreveu realmente um trabalho muito substancial, não é? E rigoroso da questão da história da Igreja e principalmente da vida e a atuação apostólica deste bispo, Dom António Agostinho Barreto. E agora eu vou passar imediatamente ao tema seguinte, que é as tentativas, portanto já falei nos 3 institutos religiosos que estão a celebrar o centenário. Claro que houve outros. Naquela altura não se falava nem em institutos religiosos, nem em ordens, nem congregações. Tudo o que foi vindo depois de 1834 era tratado como associações de ensino, associações de saúde. A Casa de Saúde de São João de Deus começou como associação dos Irmãos São João de Deus, aprovada no registro civil para poder exercer a ação de enfermagem, de cuidados de saúde. E foi assim que todas as congregações começaram neste tempo, até que houve a concordata e foi possível haver institutos religiosos já canónicos, quer dizer, com a aprovação canónica. Eles sempre foram, mas era para o Vaticano que os reconhecia, não para os governos. E passando, portanto, adiante, esta irradiação, ainda sobre a irradiação da Madeira, não só confluíram para aqui, mas irradiaram daqui. Inclusivamente, houve cerca de 20 irmãos que trabalharam na Casa de Saúde de São João de Deus e que trabalharam também a pedido de Dom Teodósio Clemente Gouveia em Moçambique, na saúde mental e em 3 leprosarias, e durante vários anos, até à independência, mas uma casa ainda existe ali com uma comunidade de irmãos em Nampula. Nessa comunidade, inclusivamente, temos um padre, ele não esteve aqui nesta casa, mas um padre, Padre Manuel Nogueira, que está em processo de beatificação, e o Tribunal de Beatificação do processo está atualmente em Nampula a recolher testemunhos, porque esteve preso várias vezes em Moçambique, quando veio, porque a descolonização, como agora se está a começar a falar mais livremente, não foi nada modular. Foi uma descolonização cheia de erros e também do ambiente que já existia e que se complicou com todas as ideologias comunistas, marxistas, etc. Não é? E houve, como é conhecido, temos aqui o nosso bispo, o Dom
Diamantino Antunes, que é lá meu vizinho e que tem muitos conhecimentos lá de Tete, da Diocese de Tete, mas não só de todo o Moçambique, como também já explicou na sua magnífica exposição. Bem, eu vou passar o tema, porque as dificuldades. Foi fácil, no meio destes ambientes todos, neste ambiente, neste clima, o clima coartado, era um clima também cheio de resiliências, porque já aqui numa questão já pus esse problema. A Igreja é mestra do possível e, se não é possível, avança por outros caminhos e vai fazer o que é possível. Pois, em 1900, irmãos esmoleiros, o pedir esmola para os pobres, também é evangelização. E aqui a Madeira foi percorrida por grupos de 2 ou 3 irmãos que percorriam as paróquias todas com a autorização do bispo, deste bispo, Dom Manuel Agostinho Barreto, que era um bispo realmente excepcional, para recolher ofertas. Para quê? Para que no Conselho de Sintra, do Telhal, os irmãos pudessem assistir doentes mentais pobres, que não havia cobertura nenhuma social para eles. Eram mesmo assistidos e que, se houvesse esmolas, eram tratados. Não é? E que foi uma das casas que deu origem a esta, não é? Aquela comunidade da Casa de Saúde do Telhal. E ao lado, perto, a uns 4 ou 5 quilómetros, tem a Casa das Irmãs Hospitaleiras da Idenha, que nasceu também da mesma maneira e de um refundador da ordem na Espanha, em Portugal e no México. E esse veio da Itália. Veio da Itália para a Espanha, com incumbência do geral e do Papa dessa altura, que fosse fundar a Ordem de São João de Deus, ou refundar, no lugar onde ela tinha nascido, que era Granada, na Espanha. E ele veio e começou a refundação na Espanha, e estendeu-se logo toda Portugal. E em Portugal veio em 1890, não é? Como também já aqui disse numa exposição, nas perguntas. E veio com associações também, sempre associações. E agora vou contar uma anedota para amenizar, mas que não é uma anedota. Como aquilo era propriedade dele, ele é que pagava pessoalmente, não havia outra maneira de não ir parar ao Governo da República, né, às instituições. E aquilo era dele, pessoalmente, e tinha, portanto, escritura, etc., tinha tudo. E veio da Itália com ajudas e dinheiro para isso, né, para comprar e pagar. Pois apareceu lá os enviados do Afonso Costa, logo poucos dias depois da República, para fazer um inventário e dispensar os irmãos e nas irmãs a mesma coisa. E aconteceu que telefonaram ele estava na Itália nessa altura, o São Bento Mene, ele hoje está canonizado, São Bento Mene, e ele telefonou, ele respondeu: olha, estão aqui a fazer o inventário, o que é que fazemos? E ele respondeu: hissem a bandeira italiana nas minhas propriedades. E foi o que fizeram. E os que estavam a fazer o inventário ficaram um pouco assustados ao ver a bandeira italiana. E lá comunicaram com o Afonso Costa e ele respondeu-lhes: façam inclinação e venham-se embora. Faz-se o possível, não é?
sempre, mas é uma história, pois esses irmãos esmoleiros vieram para a Madeira e logo a seguir o bispo começou a mandar doentes que não tinham resposta para o telhal e também mandou inclusivamente um sacerdote. E depois disse, olha, há aqui uma senhora que quer oferecer a sua quinta para os irmãos começarem uma instituição. E, entretanto, houve duas forças opostas, o chamado Visconde Cacongo. Isso tem muito a ver com Angola, porque é do Tratado de Cabinda, que tem um estatuto especial, embora com a independência isso acabasse, que Congo é em Cabinda, à beira-mar, e ele esteve lá bastante tempo embarcado, era sobrinho de um banqueiro, tinha dinheiro, ganhou dinheiro, não se sabe bem como é que o ganhou, mas a verdade é que ganhou, e viveu aqui também uma parte do tempo aí na Madeira. E foi um bem feito, um filantropo, e quis fundar um manicômio, porque não havia resposta para os doentes mentais. E então ele começou a constituir uma comissão, juntar fundos, e comprou uma casa, não é? E, portanto, mas a ideia da fundação da Casa de Saúde de São João de Deus era do bispo, já anterior a isso. E há uma carta que eu não consegui encontrar no arquivo da Diocese, mas é possível que também seja questão de arrumação, não é? Porque os arquivos, para se encontrarem as coisas, têm que estar já bastante arrumados. Portanto, a seguir, o bispo pediu, não é, quero que venham para cá, porque a senhora dá a quinta do Trapiche, que é lá em cima, no Alto de Santo António, a 8 quilómetros. E então vieram dois irmãos para tomar conta da quinta. E quando cá chegaram os dois, a senhora respondeu, eu tinha pensado doar a quinta, mas já não dou. E então há um conjunto de problemas e de interrogações sobre essa questão. Porque é que ela desistiu? Porque terá sido ameaçada para não facilitar a vinda de jesuitismo para a Madeira. Porque era o nome de todos os institutos religiosos masculinos, era o jesuitismo e também o congreganismo. E isso está descrito pelo fundador da casa, que foi ouvindo, etc., mas em que alguns duvidam que houvesse aqui, portanto, a maçonaria a fazer barreira à vinda para cá de institutos religiosos. Mas com a vinda da República ficou tudo bastante claro o que aconteceu na Madeira, não é? Com a prisão das religiosas, expulsão, etc, etc. De maneira que, o que é que aconteceu? Pois tiveram que ser embora e o bispo continuou a mandar doentes para lá, para a Casa de Saúde do Telhal. E mais tarde, já depois da República e com outro bispo, aconteceu com o Manuel Ribeiro, da Silva Ribeiro, Pereira Ribeiro, António Manuel Pereira Ribeiro. Foi o bispo que veio a seguir, continuou interessado nisso, mas passaram-se anos por causa daquele clima da República e em 1920 a própria Junta Geral quis trazer os irmãos para tomar conta do tal manicômio fundado pelo Visconde Cacongo e que entregou à Junta Geral e que funcionou apenas 19 anos e sempre em condições muito, digamos, deficientes e muitas queixas das famílias e dos próprios doentes, etc. Não tinha condições realmente. Isso está bastante descrito, mas eu não tenho tempo para isso, para estar a demorar-me em relatos assim muito pormenorizados. Mas em 1920 eles pensaram que era a altura de trazer os irmãos, a Junta Geral, o presidente. E fez uma reunião primeiro foi visitar a Idanha e o Telhal e viu
que realmente valia a pena trazer para cá os irmãos. Naturalmente começou também a pensar nas irmãs, para as mulheres, e fez uma reunião que eu consegui encontrar nos arquivos daqui da Madeira, os regionais, e que a transcrevi no meu primeiro livro, e agora era sobre ela que eu iria falar um bocadinho mais. Mas levantou-se tal burburinho nessa reunião, apareceu um baixo-assinado com 2.372 nomes a favor da vinda dos irmãos para gerirem e assistirem os doentes do manicômio. Mas levantou-se um outro burburinho e mais pessoas que estiveram com nomes, não é? Porque isso, a ata é muito clara, e contra com a vinda deles. Não queremos cá isso, e tem que se provar. É curioso que apareceu uma proposta a dizer, primeiro é preciso recorrer aos cientistas para provarem que os laicos não conseguem assistir doentes loucos. Eles dizem loucos. Doidos. Não loucos, mas doidos. Tem que provar isso primeiro. Então é que depois se resolve se deixamos vir os religiosos ou não. E a verdade é que a reunião terminou com uma grande prostração para o presidente, porque estava mais convencido que ia conseguir essa vinda dos irmãos em 1920. E vieram dois. Também, novamente, vieram dois irmãos de Lisboa para tomar conta do manicômio. E como não conseguiu, tiveram que voltar para trás. E então o bispo propôs, bem, já que não conseguem, não os querem lá, então a quinta foi dada à diocese não, ela estava no nome de um particular, de um padre. Aquela quinta que era para ser doada aos irmãos, foi doada à diocese. A quinta foi doada à diocese, os irmãos podem vir e eu autoriza que comecem lá a casa de saúde. E assim vieram então dois, e não só arrendaram, mas depois mais tarde tiveram que a comprar para poder edificar edifícios assim permanentes, não é? E foi a terceira tentativa, não é, de virem. E começaram então, dentro de 2 anos, a Casa de Saúde foi inaugurada. E na inauguração estava o provincial, que mais tarde foi mártir, está beatificado, João de Jesus Adradas, que era da Espanha e Portugal, foi martirizado na Guerra de Espanha, em 1936, com mais uns milhares de religiosos e religiosas, e principalmente padres, etc. Não é? O provincial que inaugurou, e depois estava o bispo, etc., em 10 de agosto de 1924. Portanto, os irmãos vieram em 22 e em 24 inauguraram já a casa com os doentes mas aí houve outro problema com a Junta Geral. E isso provoca, há um questionário que foi feito por um jornalista ao primeiro diretor clínico do manicômio e que foi diretor da Casa de Saúde depois de São João de Deus até à morte, em 1942. E que nunca quis nada, porque foi realmente um extraordinário. Ele naturalmente não precisava ou qualquer coisa, mas foi generoso e nunca lhe foi pago nada, porque ele quis trabalhar gratuitamente como diretor clínico, é o Dr. João de Almada, João Francisco de Almada, que faz agora, amanhã, anos que tem a ver com uma data, e até vai haver uma celebração lá na Casa de Saúde, em virtude dessa data. Portanto, o ambiente que se respirava, parece que de repente, em relação
aos irmãos quase que se evaporou. Não se sabe bem porquê, ainda se pergunta como é que houve um consenso depois na Junta Geral para que os doentes, homens do manicômio, fossem trasladados para a Casa de Saúde. E foram trasladados logo, ou foram mudados, 38. Numa caminhonete, dizem que até Santo António, mas depois, como não havia estradas lá para cima, tiveram que ir a pé, ou alguns que não podiam andar tiveram que ser ajudados e até dizem os autores, levados às costas dos irmãos e de outros, naturalmente, que ajudaram. Bem, de facto, nós podíamos dizer quase que é um milagre, não é? Como é que houve aquela unanimidade? E o que é que foi? Parece que o governador Seville que mudou de opinião, que a certa altura era um dos principais contra, não é? O governo Seville esteve sempre muito do lado da maçonaria na República. E então ele terá mudado, mas isso são hipóteses. Esse questionário encontrei-o, e também está transcrito no primeiro volume, e agora, naturalmente, na comunicação vou quando for publicada nas atas, será também publicado, mas tem 18 grupos de perguntas. E das últimas perguntas mas porquê é que se conseguiu tão facilmente, se havia tanta oposição, como é que se conseguiu a unanimidade para o coisa? Deixem-me fazer as perguntas. Portanto, estas terão sido feitas, são 8 grupos de perguntas que a filha desse tal Dr. João Francisco de Almada, que eu visitei, ainda entrevistei em casa dela, ela já faleceu agora, mas fiquei a saber que há dias que o espólio foi entregue à Assembleia Regional e que está naquela sala ao lado de chamada Ideia, que é o coisa de Ideia, e que está a limpar dos micróbios para poder ser examinado. Eu já disse lá ao Dr. Marcelino que gostaria de ver novamente esse espólio, porque copiei algumas coisas que os donos deixaram, e também fizemos uma entrevista à própria filha do diretor. Então, as perguntas que vêm aqui, este grupo, é assim: os apontamentos que já possuímos, que eram os apontamentos feitos pelo o irmão diretor e superior da casa. Ainda nesta ocasião, apesar de grande entusiasmo dos madeirenses, a maçonaria o pôs, tendo à frente o governador Seville, Vasco Silva, tal. É isso exato? Em que pessoas e demarche se desdobra esta maçonaria? É verdadeira a frase atribuída ao então governador Seville, Vasco Silva, de que os irmãos virão para a Madeira, mas primeiro hão de passar por cima do meu cadáver? Vem nas notas, porque como o irmão Manuel Maria Gonçalves, a certa altura, não encontraram estas notas que ele tinha escrito, escreveu outras e publicou na revista Hospitalidade, que é a revista da província portuguesa. E então vem esta frase, vem lá. Foi debatida a questão nos jornais do tempo, onde será possível consultá-los, a quem se deve atribuir o inêxito da demarche. Foi posta por então de lado a questão no seio da junta, ou só guardada para melhor oportunidade. Como se reacendeu o movimento de opinião que veio a dar a votação unânime de maio de 1924,
que era a tal coisa de transferir os doentes homens para lá. Padre, É que se deve atribuir quais as pessoas que trabalharam por detrás da cortina, que diligências empregaram, junto de quem as fizeram, a que se deve a unanimidade dos votos. Favor apontar a data exata dos factos, etc, etc. Portanto, mas eu também gostaria de encontrar as respostas, se é que ele as deu. 5 minutos. Tenho 5 minutos. Portanto, este questionário é extraordinário, portanto, mas eu tenho aqui uma hipótese de explicação, um bocadinho. O mesmo governador civil de então, Major Vasco Cipriano Silva, ao ser procurado por uma comissão do registro civil que lhe pedira para evitar a vinda dos irmãos Sejam Deus, respondeu que estes só entrariam na Madeira depois de passarem por cima do seu cadáver. E, caso singular, passados anos, os irmãos vieram e o governador foi o seu grande amigo e benfeitor. Realmente é extraordinário. E a senhora Dona Maria do Prado de Almada Cardoso, que é a filha deste diretor clínico do manicômio e da Casa de Saúde, e também depois das irmãs, porque surgiu um novo projeto. Não, vamos transferir os homens para a Casa de Saúde de São João de Deus, que já os recebe, entretanto prepararam o que havia da quinta para receber o primeiro grupo e depois foi preciso construir. E logo a seguir trataram de chamar as irmãs hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus para virem cuidar das mulheres, lá no manicômio. E vieram logo no ano seguinte, e por isso também estão em centenário agora, a celebrar o centenário. De maneira que esta senhora, que ainda participou na inauguração de uma unidade lá na Casa de Saúde de São João de Deus, no meu tempo lá de superior e diretor, e que realmente foi extraordinária, porque ainda se lembrava, e estava lúcida, e se lembrava do que como era o pai, como é que o pai tratava, não é? E como é que ele descrevia a situação do manicômio, porque o manicômio depois teve inquéritos, teve isto, teve aquilo, teve coisas desagradáveis, etc. Os dados parecem apoiar a convicção de que o Major Vasco Cipriano da Silva, enquanto governador civil, era o principal opositor e mentor da Associação do Registro Civil e do Procurador Civil, e seria uma das figuras-chave da oposição à implantação dos irmãos e do jesuitismo cá na Madeira. E então a questão alternativa que se punha não era que os irmãos viessem para o manicômio, era que os irmãos fossem, é outro projeto. Penso que tem um novo projeto. Não um manicômio, mas 2 casas de saúde. E foi depois o que aconteceu. E acabou o manicômio, que só durou 19 anos. Bem, a República ainda durou menos 16. Aqui foram mais 3 anos. E a República teve 46 governos que não a conseguiram endireitar. E ainda por cima faliu, não é? Bem, eu perguntei uma pergunta que tenho feito, mas porque eu ouvi de viva voz a um irmão que leu, que tinha lido, é que a certa altura o governo não tinha dinheiro nenhum. Como agora já ameaçaram que o Putin também já não estava sem dinheiro. Não sei se será verdade, veio outro ministro dizer que não era bem assim. Mas não tinha dinheiro nem crédito, nenhum banco lhe emprestava nada, porque não tinha crédito nenhum. E então conseguiu o crédito, que eu ouvi isso, não inventei, que foi a CUF,
a grande empresa desse tempo, e ainda existe o nome de CUF, que fez de fiança para poder conseguir dinheiro emprestado ao próprio país, não é? É espantoso. Pronto, mas o projeto, portanto, acabou o manicômio, iniciaram-se 2 casas de saúde, logo uma a seguir à outra, uma para homens, outra para mulheres. E a questão já não era só a questão de virem os irmãos, é que o manicômio, os edifícios, o local não tinha condições. E então aqui o doutor João de Almada preconizava uma coisa mais fora da cidade, como campo, onde os doentes se ocupassem, etc, etc. E foi realmente um novo modelo. E, bem, e parece que... Podia concluir. Tinha mais problemas, mais dificuldades, mas vou ficar aqui para repetir que depois houve um movimento de ajuda, que não havia estradas, mas os vizinhos ajudaram a transportar às costas pedras, numa distância de ainda... Mas aqui na Madeira, os madeirenses sabem bem como é que as casas foram construídas. Foi quase tudo por veredas e às costas, não é? E às costas. De maneira que o livro de sócios da Associação dos Irmãos São João de Deus, porque era preciso ter uma associação responsável pela assistência aos doentes. Incluía 12 irmãos, a assinatura tem 12 irmãos, e 14 pessoas da confiança dos irmãos, que não eram irmãos. 2 sacerdotes e o resto eram leigos. Portanto, parece que já estavam adiantados em relação às mudanças, digamos, na Igreja e na vida religiosa. O que se deu também muito foi as romagens e quermesses generosas, coisa extraordinária. Tinha aqui quadros. Vamos com as nossas ofertas dadas de bom coração, vamos ver os doentinhos da casa de São João. Senhor irmão superior, faça favor, venha ao portão a receber estas ofertas em honra de São João. Viemos com as nossas ofertas, viemos todos em tropel, viemos seguindo o exemplo do arcanjo São Rafael, etc, etc. Mas